Ó, agora vamos falar sobre... Inscreve aí no canal, agora vamos falar sobre o Lula, o Sérgio Moro, o processo na ONU, o que fez o governo brasileiro. Pois bem, lá atrás, em 2016, os advogados do Lula entraram com processo contra o Sérgio Moro e contra o governo brasileiro. Por que contra os dois? Porque o Sérgio Moro é um juiz federal. Então, o processo também é contra o Brasil, porque se um juiz federal está te perseguindo, o país tem que fazer alguma coisa para impedir esse juiz de persegui-lo. No caso, nada foi feito. Pelo contrário, o Brasil fez de tudo para que o Lula fosse mais e mais perseguido ainda. Tá. Abriu o processo. Em 2018, o Lula teve a primeira vitória. O comitê da ONU enviou um documento para o Tribunal Superior Eleitoral. A presidente era a Carmen Lúcia. Primeiro a Rosa Weber, depois a Carmen Lúcia. As duas, viu? Elas eram presidentas do TSE durante esse período, uma depois assumiu a outra. E esse documento da ONU exigia que o Lula participasse da eleição de 2018, que ele tivesse acesso aos debates, que ele fosse entrevistado tanto quanto os outros candidatos e que ele pudesse aparecer nas campanhas de TV, de rádio e TV, mesmo se a gravação ou entrevistas ou tudo fossem feitos à prisão, mas que ele tivesse esse direito. Caso não, ele sofreria um dano irreversível, porque é um dano irreversível você não poder participar de uma eleição. Pois bem, as duas ministras que hoje estão aí, a Carmen Lúcia falando, nossa, a democracia está em risco. Pois bem, as duas rasgaram tratados internacionais do Brasil com a ONU para não deixar o Lula ser candidato. Podiam pelo menos, não pode ser candidato, mas ele pode aparecer na campanha do Haddad. Não permitiram nem que o Lula aparecesse na campanha do Haddad. Era um movimento muito grande para silenciar o Lula, para que ele não aparecesse. Porque se associasse o Lula ao Haddad, o Haddad ganharia do Bolsonaro. E eles não queriam isso, né? Eles queriam o Bolsonaro eleito. Ou você acha que a Carmen Lúcia não apertou 17? Você acha que a Rosa Weber não apertou 17? O Barroso. Pois é, hoje estão aí sofrendo com o Bolsonaro. Plantaram, estão colhendo. Pois bem, infelizmente nós colhemos junto a desgraça que eles plantaram. Aí o que acontece? O Brasil rasgou os tratados, mas o Lula já tinha tido uma vitória na ONU. O comitê da ONU levou isso em consideração. Eles ficaram, estupefatos, para usar uma palavrinha bonitinha, com o fato do governo brasileiro simplesmente ignorar a ONU. E eu lembro quando assisti o julgamento no TSE, foi uma coisa assim horrível, o julgamento no TSE falando, não, tem jurisprudência, teve um dos ministros do TSE que inclusive tinha sido indicado pela Dilma 2 anos antes ao TSE, ao STJ e do STJ foi para o TSE. Ele pegou uma jurisprudência da Espanha de um caso que não tinha nada a ver, fez assim, ele distorceu a lei assim, para falar que não, a gente não precisa atender a ONU. Só para você ter ideia, isso tudo foi para o processo. Tá, aí o Lula foi preso, acabou, o Lula foi solto, aí o STF anulou as condenações do Lula, depois no plenário do STF por 7-4 o STF considerou que o Sérgio Moro foi um juiz parcial, depois anularam todas as outras condenações, o que aconteceu? Aconteceu que o governo brasileiro, desde que o Bolsonaro assumiu, primeiro o Moro era ministro, então os dois eram amigos. Aí o governo Bolsonaro tentou postergar esse processo, ou seja, tentou adiar o processo o máximo possível. Quando o Moro saiu do governo, o governo Bolsonaro continuou tentando adiar esse processo o máximo possível. Mas, a partir do momento em que o Lula pôde ser candidato, que foi no dia 8 de março de 2021, o governo brasileiro adotou uma outra estratégia para tentar salvar o Sérgio Moro, que era a estratégia de dizer que, olha, nós aqui no Brasil, nós já resolvemos o problema internamente. O Supremo Tribunal Federal já disse que o juiz lá foi parcial e tudo mais, então tudo que o Lula está pedindo já foi resolvido internamente, então não tem por que condenar o Sérgio Moro nem o governo brasileiro por terem perseguido o Lula. Não condenem a gente, já está resolvido, inocentem nós dois e acabe com o processo imediatamente. Pois bem, a defesa do Lula anexou mais documentos e falou, não, foram danos irreversíveis, o Lula ficou 580 dias preso, isso não volta. Se você mata uma pessoa e aí alguém vai lá numa instância superior e fala, você tem que ser preso porque você matou fulano, tá? Aí e ninguém fez nada, aí a polícia vai lá e te prende. O juiz vai falar, olha, ele não pode ser condenado porque ele já foi preso por matar aquela pessoa. Não, você tem que ser condenado e cumprir e pagar o que tiver que pagar e tudo mais, porque a pessoa que foi morta não sobrevive, ela não vai ressuscitar. Foi isso. O Lula não dá para ele voltar no tempo, não dá para o TSE, para Carmen Lúcia pegar uma cola ou pegar a língua dela e desrasgar a Constituição e os tratados internacionais como fizeram em 2018. Não dá. Então, por ser dano irreversível, a ONU entendeu que não vamos continuar o processo sim. E aí, julgaram e tanto o Sérgio Moro quanto o governo brasileiro sofreram essa derrota e o Lula...
olha, tem muito que comemorar porque a ONU diz que o Sérgio Moro é um juiz ladrão, o Lula foi perseguido, ou seja, agora não tem mais argumento, viu? Agora não tem mais como bolsonarista, e isso, eles estavam já usando isso na eleição, falar que o STF soltou o Lula só está solto porque os bandidos, petralhas, comunistas do STF, blá, 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 não tem. É a ONU. Ah, mas a ONU é comunista. Tem 192 países na ONU. Os 192 países estão num conluio comunista contra o Bolsonaro, é isso? Não. Ou seja, o argumento de todo mundo caiu por água abaixo. Eu estou esperando para ver se o Jornal Nacional, na sua edição de hoje, vai começar com a escalada lá no Jornal Nacional, né? Quando começa aquela musiquinha. Vai começar com o William Bonner bem sério falando: boa noite. Organização das Nações Unidas declara que Sérgio Moro é um juiz ladrão. Você acha? Se tiver 10 segundos, eu acho muito. 10 segundos. Comenta a sua aposta aí. Vamos ver amanhã quem acerta? Eu comento 10 segundos. Vamos ver quem acerta ou quem chega mais próximo. Teve uma vez que o Lula foi inocentado, faz uns 2, 3 meses, em um outro processo. E eu lembro que eu voltei no dia da acusação. Né? Dá pra ir no site da Globo e no Globoplay, você consegue ver edições antigas do Jornal Nacional. Eu voltei no dia da acusação, foram 18 minutos sobre a acusação do Deltan Dallagnol contra o Lula. Quando ele foi inocentado, não era o Dallagnol, era a Lava Jato de São Paulo, de Brasília, nem lembro, faz 2, 3 meses. Depois, foram 18 minutos a matéria. Tem lá, você pode ver inclusive por matéria o Jornal Nacional. Depois, quando ele foi inocentado, eu chutei que seriam 45 segundos. Foram 15 segundos sobre Lula, e dos 15 segundos, uns 5 ou 6 foram assim: olha, mas não é que ele foi inocentado, é que o caso só foi arquivado. Quer dizer, ainda com uns poréns aí. Agora, sobre toda a acusação do Sérgio Moro, do Dallagnol, tudo que aconteceu com o Lula, a Globo, você tem aí, no mínimo umas 10 horas de cobertura, mínimo, é muito mais, umas 100 horas de cobertura por vários anos acusando o Lula. Eu quero ver quantas horas eles vão dedicar a mostrar que, segundo a ONU, o Lula foi perseguido e ele é inocente. Eu duvido que alguma coisa. Aí muita gente tá falando: Thiago, tá bom, o que acontece agora? O Lula ganha o que com isso? Não vai dar nada. O Moro pode ir preso? Não, a ONU não tem poder de mandar prender alguém. O Bolsonaro pode ir preso? Não, a ONU não tem poder de mandar o Bolsonaro ser preso. A ONU tem poder e a decisão oficial só sai amanhã. Ou seja, tá decidido, o Lula ganhou. Só que o anúncio oficial sai amanhã. Então a gente não sabe ainda o que envolve a condenação. Mas a ONU tem poder de mandar o governo brasileiro pagar indenizações ao Lula e de indenizar o Lula não só financeiramente, mas de outras maneiras. Aí, a ver qual vai ser a decisão que a ONU vai tomar. Vou mostrar aqui Vera Cruz, Rio Grande do Norte, olha só.